Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Duarte, a matéria é matemática e o assunto é geometria analítica. Muito obrigado por comparecer a esta aula. E o tema de hoje é distância entre ponto e reta. A gente já viu um ponto, as coordenadas, a gente já viu equações da reta e agora a gente vai aprender a calcular a distância entre uma reta e um ponto que está fora dessa reta. Bom, então aqui temos um exemplo. Nós temos uma reta crescente, ascendente. Nessa reta está marcado o ponto A, que é o ponto de coordenadas 1 e 1. Essa reta é a reta que passa por A e B. O ponto B é o ponto 3 e 5. E fora dessa reta nós temos o ponto P, de coordenadas menos 1 e 2. Olha só, o x é menos 1 e o y é 2. Nós queremos calcular a distância dPr, ou seja, a distância do ponto P até a reta R, que na figura simplificadamente foi chamada de distância d. Então a pergunta é, qual é a distância d igual a dPr do ponto P até a reta R? Qual reta R? Determinada pelos pontos A e B, A11 e B35. Bom, para isso existe uma fórmula, e nessa fórmula nós temos as duas informações necessárias. Então nós temos que ter informação do ponto, ou seja, as coordenadas do ponto, e informação da reta, ou seja, ou os pontos que determinam a reta, ou a equação da reta. Só que na fórmula da distância de ponto a reta, a equação da reta que aparece é a equação nesta forma: ax mais by mais c igual a zero. Pessoa, lembra que eu comentei uma vez que a equação nesse formato, igual a zero, geralmente, na matemática, é chamada equação geral de um objeto. Então, na fórmula de distância, o que aparece é a equação geral da reta. E no denominador aparece novamente informação envolvendo o A e o B, ou seja, o coeficiente do x e o coeficiente do y nessa equação da reta. Bom, e onde estão as informações do ponto? No numerador aqui, o x que aparece lá na reta é o x do ponto P que você quer. E da mesma maneira, o y que aparece é o y do ponto P. Ok? Então vamos ver algumas maneiras de resolver isso. O primeiro passo, de qualquer forma, vai ser encontrar a equação da reta nesse formato, que, como já foi dito, é a equação geral da reta. Então nós temos que colocar a equação da reta nesse formato, para que nós possamos substituir na equação. Bom, a primeira solução é fazer um determinante. Como é que é o determinante mesmo? Vamos lembrar? E o que é um determinante? Esse determinante tem esta primeira linha fixa, que é x, y e 1. E a última e terceira coluna fixa também, é sempre 1, 1 e 1. Na coluna do x vem as coordenadas, o x do ponto A e o x do ponto B. Na coluna do y vem as coordenadas y, o y do ponto A e o y do ponto B. Pessoal, essa ordem aqui não altera, no sentido de que a reta que passa por A e B é a mesma reta que passa por B e A. E no determinante, trocar uma linha pela outra só vai alterar o sinal. Mas como nós temos uma equação igual a zero, isso também não vai alterar a equação. O que não pode ser trocada é a ordem das colunas. A primeira coluna só tem x, a segunda coluna só tem y e a terceira coluna só tem 1. Substituindo os valores, o ponto A, 1, 1, aqui no x do ponto A foi colocado 1, no y do ponto A foi colocado 1 também. X do ponto B e y do ponto B ficaram respectivamente 3 e 5. Então aqui está montado o determinante já com números. Nós vamos calcular esse determinante e igualar a zero. Repare que quando a gente calcular o determinante, tem letras aqui, né? Não vai dar um número, vai dar uma equação, que é exatamente a equação da reta. Então, como que calcula um determinante mesmo? Uma técnica é repetir as duas primeiras colunas. x13 foi repetida aqui à direita, x13. A segunda coluna, y15, também foi repetida aqui à direita, y15, tudo igual a zero. Essa técnica, ela é mais rápida, ela tem a vantagem de ser mais rápida, porque a gente vai ver que ela já chega direto na equação geral. E ela tem a desvantagem que você tem que saber isso de cor.
né? Mas não é tão difícil, se você lembrar do padrão. A primeira linha e a última coluna nunca mudam. E aqui são as coordenadas dos pontos em qualquer ordem aqui nas linhas. E como é que calcula determinante mesmo? Bom, multiplica aqui, ó, x vezes 1 deu x. A segunda diagonal aqui, neste sentido, y vezes 1 vezes 3 deu 3y. E a terceira diagonal, no mesmo sentido, 1 vezes 5 deu 5, ok? As diagonais no outro sentido, a gente vai trocar o sinal do resultado. Se for positivo, a gente vai colocar negativo. Se for negativo, a gente vai colocar positivo. 1 vezes 3 deu 3, daria 3, trocando o sinal menos 3. X vezes 1 vezes 5 daria 5x, trocando o sinal menos 5x. E, finalmente, y vezes 1 vezes 1 daria y, trocando o sinal menos y. Tudo isso igual a zero. Algumas pessoas preferem abrir parênteses aqui, fazer os produtos aqui nesse sentido sem trocar o sinal e colocar o sinal de menos na frente do parênteses. Eu sempre digo, faça do jeito que você achar que é mais fácil para você. A matemática justamente oferece vários caminhos de você chegar na solução. Então, cada pessoa escolhe o caminho que achar melhor. Às vezes, em sala de aula, um aluno me fala assim, Alex, faça do jeito mais fácil. Mas mais fácil para quem? Então, quando a pessoa faz essa pergunta, geralmente eu ofereço 1, 2, 3 soluções do mesmo problema, que é o que nós vamos fazer aqui. Por quê? Porque para uma pessoa, este caminho pode ser o mais fácil. Mas para outra pessoa, outra solução pode ser o caminho mais fácil. Você tem que procurar fazer o que você fica mais confortável, ok? X menos 5x deu menos 4x, continuando. 3y tira y deu 2y. E 5 menos 3 deu 2. Ficamos com a equação menos 4x mais 2y mais 2 igual a zero. Você vai dizer, Alex, não gostei, a equação começou com sinal negativo. Ok, vamos pegar a equação, multiplicar por menos 1 para trocar todos os sinais. Menos 4x ficou mais 4x, 2y ficou menos 2y e mais 2 ficou menos 2. Dividindo por 2, simplifica mais ainda. 2x menos y menos 1 igual a zero. Ok? Então, essa aqui seria a equação geral na sua forma mais simples, no sentido que são os menores números inteiros aí possíveis. Agora, você também pode chegar no mesmo resultado usando a inclinação. E como você pode obter essa inclinação? Usando a figura. Mas primeiro, por que inclinação? Porque uma outra possível equação da reta é isso aqui, y igual a um número que multiplica x mais um outro número, sem nenhuma variável, que é a chamada equação reduzida da reta. Nesta equação, o m, ou seja, o número que multiplica x, quando o y está isolado, é chamado a inclinação da reta. Alguns autores colocam y igual a ax mais b, tanto faz. De qualquer maneira, você pode observar que esta é uma equação do primeiro grau. Uma equação do primeiro grau com duas variáveis, x e y, representa sempre uma reta, ok? Bom, e o que era mesmo a inclinação da reta? A inclinação da reta é esta proporção aqui. Que proporção, Alex? Cada vez que você, de um ponto para outro na reta, você anda uma unidade para a direita, quanto será que essa reta sobe ou desce? Essa proporção do quanto que ela sobe ou desce para 1 é a inclinação da reta. Se a reta for crescente, a inclinação é positiva. Se a reta fosse decrescente, a inclinação seria negativa. Aqui é o mesmo exemplo ainda. A proporção 1 para 2 marcada na figura indica que a reta R possui inclinação igual a 2, ok? Bom, então, você já pode colocar a inclinação y igual a mx mais n, substituindo o valor m igual a 2. E como que nós podemos encontrar o valor de n? Usando um dos dois pontos da reta que a gente tem.
Por exemplo, neste exemplo eu escolheria o ponto A, 1, 1, porque tem números mais simples. Lembra que esta ordem é sempre x depois y. Então, nesta equação, nós vamos colocar o x do ponto A e o y do ponto A, ambos iguais a 1 no caso. Então, ó, y ficou 1 igual o 2, que já está aqui, vezes 1 mais n. Ficou 1 igual a 2 mais n. Passo o 2 para lá, 1 menos 2 igual a n, ou seja, n igual a menos 1. Uma vez que o n foi encontrado, podemos colocar aqui, vai ficar y igual a 2x menos 1. Mas aí lembra que na fórmula de distância você precisa da equação reduzida, ou seja, todo mundo igual a 0. Então o que nós podemos fazer? Passa todo mundo para a esquerda. O 2x fica menos 2x e o menos 1 fica mais 1, igual a 0. Trocando o sinal de todo mundo, nós vamos chegar na mesma equação. Está aí uma das coisas bonitas da matemática, ela é sempre coerente. Qualquer caminho que você seguir vai chegar na mesma resposta. Se você quiser, você também pode usar a fórmula da inclinação em vez da figura. A figura é mais rápido, mas nem sempre você tem a figura lá quadriculada, bonitinha, em escala 1 para 1. Então, o que é a inclinação em termos de fórmula? É o ΔY por ΔX. Lembrando, o que o delta representa nas ciências exatas, né? Na matemática, na física, na química, uma variação. Então, nós temos a variação do y dividida pela variação do x. Isso aqui não é um produto, tá? Lembra que isso aqui não significa delta vezes y, é delta y, ou seja, a variação do y. E embaixo da mesma forma, delta x é a variação do x. Ou seja, é o y do b, por exemplo, menos o y do a sobre o x do b menos o x do a. De novo, qual ponto você considera como inicial ou como ponto final? Não faz diferença. O importante é coerência. Se no numerador você siga a ordem b e a, no denominador também b e a. Se aqui fosse a e b, no denominador seria a e b. O que você não pode trocar é a ordem, é sempre o y em cima e o x embaixo. Substituindo os valores, o y do ponto B é 5 e o y do ponto A é 1. Então, ficou 5 menos 1, o numerador. O x do ponto B é 3 e o x do ponto A é 1. Então, o denominador ficou 3 menos 1. Então, ficou 5 menos 1 dá 4, 3 menos 1 dá 2, a inclinação é 2. E aí, você substitui lá de novo, vai dar y igual a 2x mais n. Bom, aí você substituiria de novo as coordenadas de algum ponto. Aqui, para variar, em vez de usar o ponto A novamente, eu usei o ponto B, que é 3, 5. Ou seja, nesta equação, eu substituí o y pelo y do ponto B, que é 5. E o x pelo x do ponto A, que é 3. Ficou 5 igual a 2 vezes 3 mais n. Ou seja, 5 igual a 6 mais n. Passa para lá, 5 menos 6 igual a n, e o n igual a menos 1, como antes. Só para você ver que é coerente. Tanto faz o ponto A ou o ponto B, você vai chegar na mesma resposta. Conferindo, joga lá o n igual a menos 1, é o mesmo que nós tínhamos antes. Passa tudo para a esquerda, para chegar na equação geral. Menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Multiplica por menos 1 para trocar o sinal de todo mundo. 2x menos y menos 1 igual a 0. Então, já que você pode escolher, escolha sempre o ponto cujas coordenadas forem mais simples. Se tiver uma coordenada igual a 0, melhor ainda, você vai fazer menos conta. E a quarta solução é você lembrar de uma outra equação ainda, chamada ponto-inclinação, que é essa aqui. Y menos o y do ponto que você tem, que é o y0, igual a inclinação m, que multiplica x menos x0, também chamada equação fundamental da reta. O ponto P, é o x0, y0. Então, esse x0, y0 aqui representa as coordenadas do ponto que você tem, cuja distância até a reta é a distância que você quer calcular. Fazendo isso, eu vou escolher, por exemplo, o ponto A, e aí, em vez de chamar de x0, y0, eu tomei a liberdade de chamar xa, ya, ok? Para você saber. Então, ficou y menos o y do ponto A. O y do ponto A é 1. Igual m, a inclinação que você achou, de uma daquelas duas maneiras, tanto faz. M igual a 2,
que multiplica x menos o x do ponto A, x menos 1, ok? Esta equação é a equação fundamental da reta ou equação na forma ponto-inclinação. Quando a gente estudar a equação da circunferência, a gente vai ver que ela também tem uma equação geral, ela também tem uma equação fundamental, ok? E aí você já vai saber, por exemplo, que quando tem igual a zero, geralmente a equação é geral. Bom, o lado esquerdo eu mantive e o lado direito eu fiz o chuveirinho aqui, ó. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 1, 2. Ficou y menos 1 igual a 2x menos 2. Passa tudo para o lado esquerdo, já que nós queremos a equação geral. O 2x ficou menos 2x, o y já estava aqui, o menos 2 ficou mais 2 e o menos 1 já estava aqui. Tudo igual a zero. Bom, 2 menos 1 dá 1, ficou menos 2x mais y mais 1 igual a zero. Finalmente, a mesma equação que nós achamos nas outras soluções. Trocando o sinal de todo mundo, ou seja, multiplicando por menos 1, 2x menos y menos 1 igual a zero. De qualquer maneira que a gente tenha chegado nesta equação, a gente vai usar. Você vai me perguntar, nossa Alex, mas e se de novo eu tivesse usado as coordenadas do ponto B, ou seja, o xb e yb fosse 3 e 5? A gente ia chegar na mesma equação? Sim, aí eu fiz aqui só para vocês verem, né? Coloquei o yb como 5 e o xb como 3. Fiz o chuveirinho do lado direito, novamente. 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 3, 6. Ficou y menos 5 igual a 2x menos 6. Novamente, passei tudo para o lado esquerdo. Né? Menos 2x mais y mais 6 menos 5 igual a 0. 6 menos 5 dá 1. É o mesmo resultado que nós chegamos antes. E aí, multipliquei por menos 1, para ficar bonitinho. Ficou 2x menos y menos 1 igual a 0. Então, a sugestão, escolha sempre o ponto mais simples, já que você pode escolher. Finalmente, vamos substituir na fórmula. Então, observe que isso que está aqui é a equação geral da reta sem aquele igual a zero, é claro. Neste caso, a equação ficou assim, ó, 2x menos y menos 1 igual a zero. Quer dizer que esse a aqui é 2, ó, 2 vezes o x do p. O y aqui está acompanhado do menos 1, então o b é menos 1. E o C é o menos 1 também. A igual a 2, B igual a menos 1, C igual a menos 1. Então, ficou assim, ó, 2xp menos yp menos 1. Essa é a própria equação da reta. E aqui no denominador, o A é 2, o B é menos 1. Repara que o A é usado 2 vezes e o B é usado 2 vezes. 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1. Então, ficou assim, ó. Em cima, módulo de 2xp menos yp menos 1. Alex, por que o módulo? Porque não existe distância negativa. Essa distância aqui ou vai dar zero, se o ponto estivesse na reta, ou vai dar um valor positivo. E o denominador, voltando aqui, ó, raiz de 4 mais 1 ficou raiz de 5. E agora? Agora é só substituir as coordenadas do ponto P. O ponto P, ele tem coordenada xp igual a menos 1 e yp igual a 2. Substituindo aqui, ficou 2 vezes menos 1, menos 2 menos 1, sobre raiz de 5. Tá? Bom, 2 vezes menos 1 dá menos 2 menos 1, sobre raiz de 5. Menos 2 menos 1 dá menos 5, sobre raiz de 5. O módulo de menos 5 é 5. Nós podemos racionalizar, ok? Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 5. 5 vezes raiz de 5 deu 5 raiz de 5. Embaixo, uma maneira de pensar é raiz de 5 vezes raiz de 5 igual a raiz de 25. Só que raiz de 25 dá 5. Então, ficou 5 raiz de 5 sobre 5. Cortando 5 com 5, a distância daquele ponto P até a nossa reta R, determinada por A e B, deu raiz de 5, que é aproximadamente 2,2361. Ok? Então, resumindo tudo, você tem que usar aquela fórmula, e para usar aquela fórmula você precisa de duas informações, as coordenadas do ponto e a equação da reta. Qual a equação da reta? Equação geral da reta. Então você vai tentar chegar na equação no formato geral o mais rápido possível. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.